Olá, estamos de volta aqui no nosso canal Reflexão e Ação para a nossa reflexão do Evangelho do Dia. E meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Segunda-feira, hoje, dia 16 de maio de 2022. Iniciamos então em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. São João, capítulo 14, versículos de 21 a 26. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em todas essas leituras que a gente tem feito ultimamente, né, tem sido assim, muitas vezes dito que quem ama o Senhor guarda as suas palavras. Quem ama o Senhor segue os seus ensinamentos, né? Então isso sempre está muito forte para mim na minha reflexão. Eu tenho pensado muito nisso, porque são tantas vezes que eu venho ouvindo isso, né? Que a única maneira da gente provar para o Senhor que verdadeiramente o amamos é quando colocamos em prática aquilo que Ele nos ensina. Então, realmente, é algo que a gente tem que pensar, né? Fazer uma reflexão e pensar, será que eu amo o Senhor de verdade? Será que eu estou colocando em prática tudo aquilo que Ele está me ensinando? Será que eu estou vivendo? Essa é a grande questão, né? Muita gente diz, Deus ama, nos ama. Isso não é nenhuma novidade. Todos sabemos, né, que Deus nos ama. Jesus Ele sempre ama, demonstrou, Jesus te ama. Mas a questão principal mesmo, será que nós o amamos? Né? E eu realmente me sentiria muito envergonhado se pelo menos eu não estivesse tentando guardar os mandamentos, fazer aquilo que Jesus nos manda, aquilo que Jesus nos ensina. A gente tem que realmente se esforçar em fazer a vontade dele. É verdade. Em guardar os mandamentos. É verdade. Porque realmente não faz sentido, né? Nós não somos obrigados a ser pessoas de fé, não somos obrigados a ter uma participação litúrgica na missa, não somos obrigados a nada. Mas uma vez que a gente escolhe, né? A gente deve. Eu me lembro de uma passagem da vida de Santa Teresa d'Ávila, que Jesus aparecia muito para ela. E ela era uma pessoa muito espontânea,
muito sincera, tinha um espírito assim meio brincalhona, né? E falava as coisas sem pensar muito, né? Quando a gente lê a biografia dela, a gente vê que ela Extrovertida. e respondia de imediato, né? Então, uma vez, ela estava passando por uma situação e ela falou: Senhor, você não está vendo o que eu estou passando? E ele disse para ela: eu estou vendo, mas é assim que eu trato meus amigos. Aí ela falou: Senhor, é por isso que você tem muito poucos amigos, né? Uhum. Mas assim, realmente são poucos. Mas se a gente está na parte da minoria, a gente deve ser sincero na nossa fé, né? E não adianta eu ter uma fé para tacar verdades nos outros, né? A gente tem que ter uma fé para viver na nossa vida. Porque quando a gente estiver diante de Jesus, eu não vou prestar conta pela vida dos outros, nem dos meus filhos, nem pela vida do Adilson, eu não vou prestar conta. Mas eu vou prestar conta como que eu contribuí para que a vida dele fosse boa ao meu lado nesse mundo, né? Isso é verdade. Eu vou prestar conta que tipo de mãe eu fui para os meus filhos. Então, tudo que diz respeito a mim, né? Mas hoje, né, participamos dessa missa, né, que nós acabamos de vir dela, as leituras, assim, os pontos, tinha uns pontos, né, de referência dessa leitura e das orações que dizia sempre assim, né, que tudo que a gente fala, faz em nome de Deus, não é em nosso nome, né? A fé não deve ser em nosso nome. Jamais. E nosso nome é só a resposta que nós damos a Deus, né? Com a palavra dele nós recebemos e temos que responder para ele como é que nós aceitamos aquilo que ele está dizendo para a gente, né? Exatamente. Mas é muito interessante que a nossa fé não pode ser uma fé para fazer coisa pensando que estamos fazendo algo em nosso nome, porque nós não estamos fazendo em nosso nome. Jamais seja para nossa vanglória, porque isso não presta para nada. Não é para nossa vanglória, não é para a gente se sentir importante ou receber elogios das pessoas, nada disso. Tudo que fazemos é com um objetivo. O objetivo é contribuir para que o reino de Deus possa ser, né, expandido, possa ser proclamado. O que nós queremos fazer? Nós queremos usar a luz da nossa fé não para cegar os olhos dos outros, mas queremos apontar para o caminho para que a gente possa ajudar outros a percorrerem esse caminho também. Então a gente deve de ter mesmo a nossa fé, tudo que fizermos é em nome do Senhor, é para o Senhor, e não somos nós que fazemos, para a Deus, glória dele. Para a glória de Deus, e quem age em nós é Deus, né? É o Espírito Santo, é o Paráclito que ele prometeu, né? Que iria nos mandar para nos ajudar. Os valores evangélicos, a gente sempre diz, são muito diferentes dos valores desse mundo. Enquanto o mundo exalta a pessoa humana, leva assim às alturas, né? Os benfeitores querem mostrar que aquela pessoa é muito boa porque fez algo muito bom, né? Levam até pessoas que não contribuem em nada para a sociedade, não contribuem em nada para expandir o conhecimento do ser humano, nada disso. E, no entanto, esse mundo celebra essas pessoas como se fossem o máximo. Mas no Evangelho a gente vê, né? A gente até às vezes ri, né? Com certos relatos, igual no Atos dos Apóstolos, quando há pouco tempo tivemos a leitura que eles foram açoitados, né? Os apóstolos apanharam, foram judiados porque estavam falando no nome de Jesus e não podiam falar, e saíram da surra felizes da vida por terem sido dignos de sofrer em nome do Senhor. Então, quer dizer, é assim que a gente vê. Ai de nós que não recebemos nenhuma bofetada de ninguém. E, no entanto, né? No entanto, olha não que fazemos... nós recebemos, às vezes recebemos, não uma bofetada física, mas sempre estamos recebendo alguma, de uma maneira, alguma perseguição, alguma calúnia, alguém que inventa,
alguém que deturpa o que quer, o que entende, mas isso não vem ao caso, né? A minha reflexão, assim, que fez eu lembrar é que, em vez da gente se vangloriar assim por causa das coisas boas que nós falamos de Deus, pelo trabalho que nós fazemos para Deus, né? Então a gente deve de se colocar mesmo numa posição contrária, né? Pensar assim, né? É bom quando somos perseguidos, quando sofremos por causa do Evangelho, né? Porque nós sabemos que Jesus vai nos recompensar. Ele vai enxugar as nossas lágrimas, Ele vai nos dar a paz, o conforto, e a gente sai com a certeza que fizemos o que devíamos ter feito, né? Verdade. Mas não assim, se considerar, olha, eles falam tão bem, eu gosto de ouvir eles, por isso, não. A gente sabe que, como ontem mesmo nós ouvimos de umas pessoas, depois da missa, né, que estão acompanhando a gente, que gosta. Isso deixa a gente feliz, mas não é por a gente, é pela mensagem que nós estamos falando, é de quem nós estamos falando, né? E não é uma felicidade que nos engrandece, mas não. É uma felicidade de saber que pelo menos a gente está cumprindo com o nosso papel. Como todos nós temos esse papel a cumprir, né, de contribuir para a evangelização. Se alguém fala pra gente que está gostando, que está ouvindo, o mérito não é pra gente, né? É daquele que é a nossa inspiração, né? O mérito é para o Senhor, quer dizer, nós nunca podemos fazer nada para que as pessoas nos admirem, nos elogiem, achando, realmente eu sou bom fazendo isso. Não, nós oferecemos em honra e glória para o Senhor, porque o que nós falamos, o que nós refletimos e transmitimos, quer dizer, é aquilo que serve para a gente, é o que eu estou aprendendo com essa palavra, né? Afinal de contas, o que nós temos, o que nós sabemos, não é nosso. Não. Né? Tudo isso aqui será tirado de nós. Já já a gente vai estar partindo, já não vai estar mais neste mundo. E o que adianta que um dia viveu um tal Adilson Chagas, que, né, pregou o Evangelho, que falou das grandezas de Deus, se uma vez quando eu partir deste mundo ninguém mais vai se lembrar de mim, então... Na verdade, nós não somos nada, somos servos inúteis. Nós fazemos a nossa vontade, a gente tem esse desejo, a gente está gostando muito de fazer isso, refletir da palavra de Deus com muitas pessoas que estiverem assistindo, mas essa é a nossa reflexão, é o que o Senhor está falando para a gente nesse Evangelho de hoje. Exatamente. Né? O que Ele está falando para a gente. Então, a gente lendo esse Evangelho, a gente vê que tem muitos ensinamentos, né? Muitos ensinamentos. E o que, para mim, em todas essas leituras, fica bem claro na minha reflexão, é que quem ama o Senhor verdadeiramente cumpre a sua palavra. Mesmo que somos imperfeitos e muitas vezes não consigamos cumprir tudo, mas a gente se esforça bastante para fazer aquilo que o Senhor diz para a gente. A gente se esforça e, se cair, levantamos de novo, pedimos perdão e sentimos... Isso que é importante. E sentimos que Deus nos perdoa, porque a gente também tem que confiar no perdão de Deus, né? Totalmente. A gente tem que confiar, né? Porque o que adianta eu pedir perdão e saber, não entender que o Senhor me perdoou? Às vezes a gente, quando pede um perdão e não se deixa se sentir perdoado, aquela culpa vai continuar, né? Por isso que a gente sabe que é importante pedir perdão, é importante sempre estar se reconciliando, que é para tirar o peso da culpa da gente, que o pecado ele pesa e a culpa que a gente sente atrapalha tudo na nossa vida, né? Enquanto a gente estiver sentindo culpado, a gente fica pesado, sem ambiente, sem poder dar o próximo passo, né? Nós temos que confiar em Deus, que a misericórdia dele é muito grande, mas nós temos que nos arrepender dos nossos pecados.
Não adianta a gente querer que o Senhor nos perdoe se a gente não se arrepender dos nossos pecados e continuar cometendo-os. Nós temos que fazer de tudo para não cometer mais os pecados. O que Jesus sempre disse toda vez que ele curava alguém? Vai e não peques mais. Se a gente não pecar, se a gente não mudar de vida, não adianta nada. Mas, então, eu sempre gosto de pegar uma parte da leitura, né, do Evangelho e ler, né, aquilo que eu mais gostei. Olha, isso mesmo, olha, essa parte aqui mesmo, muito bonita, né? Quem acolheu os meus mandamentos, e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha, esse evangelho também fez lembrar mais uma vez o Feliciano, né? Que ele tem uma frase aqui, se lembra da frase desse evangelho que ele sempre gostava de falar? Eu vou deixar você... Se me amas de verdade, guardarás os meus mandamentos. Ele gostava muito dessa parte. Quem me ama guarda os meus mandamentos, né? E ele sempre falava assim, né? Nós iremos até vós, né? Estabeleceremos em vós, em você, a nossa morada, né? Quer dizer, amém. Quem ama o Senhor vem até ele, está no Apocalipse, né? Entraremos e estabeleceremos nele a nossa morada. Sim, em várias passagens Jesus se refere a essa grande graça, né, de Deus habitar na nossa vida, no nosso coração. Hoje o padre falou na pregação, né, que do capítulo 13 ao 20 de São João está fazendo todo o ensinamento à Santíssima Trindade, né? Então, que como Deus... se fosse o livro da glória. Ele estava falando isso. Em que se manifesta a grande glória da Santíssima Trindade. Então, nessa leitura do Evangelho de São João que se destaca dos demais evangelhos, porque é um evangelho que sempre está falando da divindade de Jesus, né? Então, por isso que ele falou da glória, né? A parte gloriosa da vida dele, né? Olha, é o ponto culminante da nossa fé. Por isso que as leituras têm sido todas concentradas nesse ponto, porque estamos já para chegar à festa de Pentecostes, em que o Espírito Santo vai descer na nossa liturgia, e então essas leituras são todas uma preparação para esse grande momento em que o Espírito Santo vai descer até os apóstolos após Jesus subir ao céu. E é a partir dali que a Santa Igreja nasce, é a partir dali que nossa história começa como cristãos. Então, essa frase aqui, né, no versículo 24, que Jesus fala assim: quem não me ama, não guarda a minha palavra. Isso é verdade. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse, enquanto estava convosco. Aqui já é o versículo 25. Isso é o que vos disse, enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. É interessante mesmo, né? Quer dizer, o filho totalmente obediente ao pai, né? Quem ouve o filho, ouve o pai. E não se preocupa com as palavras que o Senhor diz, porque o Espírito Santo está incumbido de nos relembrar dela, né? Então você viu que muitas vezes nós temos essa experiência. A experiência que nós já tivemos de catequista, né, dando classe, às vezes vinha uma lembrança da palavra de Deus na nossa mente naquele momento que eu nem lembrava que eu sabia daquilo, né? Em outra passagem também, Jesus
diz para os apóstolos: não vos preocupeis com o que tenhais de falar, porque o Espírito Santo vos lembrará no momento. Então é muito interessante como que o Espírito Santo age em nós, né? A gente ouve, a gente dá atenção, mas humanamente nós não somos capazes de lembrar de tudo, né? Mas geralmente quando vamos repassar para alguém falar, é muito interessante como que vem tudo na nossa mente, né? A palavra de Deus, ela vem de uma maneira e naquele momento você fala aquilo que você precisava falar. Aquilo que Deus quer que você fale, né? E a prova disso é que, às vezes, a gente se programa para falar uma coisa e acaba que na hora a gente fala outra totalmente diferente, né? Porque, na realidade, o que a gente programou de falar não era aquilo que o Espírito Santo queria que nós falássemos. E é muito interessante mesmo. E hoje, muito importante ler também a primeira leitura. Nós não refletimos todas as leituras aqui para evitar que o nosso vídeo fosse muito mais longo. Que a gente já viu uma média de uns 23 minutos de vídeo. É uma pena, a gente gostaria muito de poder rever as 3 leituras, mas não tem como, senão o vídeo fica muito mas longo. Na leitura de hoje, né, interessante, né, São Paulo falar, se coloque de pé no seu feet, e a pessoa foi curada, né? Então, assim, a gente vê a autoridade que a gente tem com a palavra de Deus. O que São Paulo fez, eu pensei, a gente que vive igual São Paulo viveu, seria capaz de fazer o mesmo, porque o Espírito Santo não mudou nada, é o mesmo da época dos apóstolos de agora, né? É o mesmo de agora. Por isso que, de vez em quando, a gente toma conhecimento de alguém que tem dons especiais. Às vezes algum padre, algum leigo, que tem dons especiais de curar as pessoas. Mas quando eu ouvi isso na missa do São Paulo, eu falei assim, interessante, né? Qualquer pessoa que tem a mesma fé que São Paulo tinha e que acredita que Deus pode fazer coisa através da boca dele, pode fazer esse milagre que São Paulo acaba de fazer na leitura de hoje, né? Certamente. Então é isso. Bom, o Senhor é muito bom, misericordioso, e Deus não faz acepção de pessoa, né? Como diz São Paulo. Todos são escolhidos, todos são amados na mesma proporção. É que nem todos o amam de volta na mesma proporção. Mas na medida que a gente for aprendendo a amar a Deus, escutar a palavra dele e viver, a gente vai descobrir quantas coisas boas Deus pode fazer na nossa vida e na vida de outras pessoas e nos tendo como instrumentos na mão dele. Deus nos ama, mas o mais importante ainda é: amamos a Deus? Se realmente amamos a Deus, devemos guardar os seus mandamentos e cumpri-los, praticá-los, colocá-los na nossa vida diária, na nossa rotina. Então nós vamos terminar pedindo ao Senhor, né, que nos ensine, nos ajude a ouvir a sua palavra, a colocar em prática, e que a gente possa ter uma vida semelhante a esses tantos exemplos que nós temos tido, né, no decorrer desses anos, né? A gente sabe de muitas pessoas que viveram nesse mundo e tiveram uma fé totalmente forte, né? Tiveram uma fé estabilizada, segura no Senhor, e que se dedicaram a vida inteira ao Senhor. E muitos até perderam a vida por causa dessa fé, né? E então a gente pede a Ele, Senhor, que nesse dia, que a sua palavra seja realmente lâmpada para os nossos olhos, que ilumine o nosso caminho e que toque firme e forte no nosso coração, para que a gente seja verdadeiramente discípulo seu, guarde as suas palavras e a pratique na nossa vida. E obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Amém. Então nós terminamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado pela participação e até amanhã.